Como remover manchas secas de vinho tinto do algodão? Usando água oxigenada e detergente. Misture partes iguais de água oxigenada e de um detergente líquido. Nenhum desses dois ingredientes funciona bem sozinho, mas juntos, eles formam o método mais eficaz na remoção de manchas secas de vinho tinto. O detergente não pode ser à base de água sanitária ou ser alcalino, embora não haja problema em usar produtos à base de água sanitária em tecidos brancos de algodão. A água sanitária pode ajudar na remoção da mancha, mas ela também vai remover qualquer cor do tecido. Para fazer uma mistura mais forte, use 2 partes de água oxigenada para cada parte de detergente. Coloque a mistura na mancha. Primeiramente, jogue uma pequena quantidade da mistura na mancha. Use os dedos para esfregar a mistura na área manchada. Comece esfregando do lado de fora da mancha indo em direção ao centro. Dessa forma, você evita que a mancha se espalhe. Antes de aplicar a mistura de água oxigenada com detergente, coloque uma toalha do lado de dentro do tecido para evitar que a mancha passe para o outro lado. Dessa forma, a toalha vai absorver a mancha. Caso não queira esfregar a mancha com as mãos ou se o tecido for bastante delicado, você pode raspar a mancha. Coloque a mistura de água oxigenada e detergente em uma toalha e pressione firmemente a mancha. Deixe a mistura descansar por 30 minutos sobre o tecido. Faça com que a mancha fique completamente saturada com a mistura. Deixe o algodão descansar por pelo menos 30 minutos antes de remover a mistura. Enxague o tecido em água morna. Encha uma bacia com água morna e deixe o tecido de molho dentro dela. Faça com que a mancha fique completamente saturada com água. Tente molhar a mancha com água morna de uma torneira. Deixe a mancha de molho em água quente. Coloque o tecido em água quente e deixe de molho por 1 hora. Uma máquina de lavar com ciclo de molho é perfeita para essa etapa. Não adicione sabão em pó. O tecido ainda deverá conter um pouco da mistura que você aplicou. Enxague o tecido em água fria. Depois que o tecido de algodão ficar de molho em água morna, quente por 1 hora, enxague-o com água fria. Não adicione sabão em pó. Se não quiser enxaguar com as mãos, coloque-o na máquina de lavar com água fria. Ponha para secar. Não use secadora, especialmente se o tecido for 100% algodão. O calor elevado da secadora pode encolher drasticamente o tecido de algodão. Se a mancha de vinho tinto permanecer, sinta-se livre para repetir o procedimento. Usando sal e limão, deixe o tecido de molho em água fria. Esse processo vai umedecer a mancha seca. Por isso, é provável que ela seja removida. Não é preciso deixar de molho por muito tempo, apenas o suficiente para molhar completamente o tecido. Torça o excesso de água. O tecido deverá ficar úmido, mas não encharcado. Seja gentil e tome cuidado para não esgarçar ou rasgar o tecido. Aplique suco de limão à mancha. Esprema o suco diretamente da fruta ou use algum suco de garrafa. Molhe a mancha completamente para que a acidez do limão possa agir no vinho. Esfregue a mancha com sal. Conforme o suco de limão for absorvido pelo tecido, jogue sal sobre a mancha. Use os dedos para esfregar o sal e o limão para dentro da mancha.
Esfregue o sal por cima e por baixo da mancha para obter melhores resultados. O sal de mesa comum funciona normalmente, mas qualquer outro sal também serve. Você pode, inclusive, usar areia grossa ou qualquer outro material arenoso para esfregar a mancha. Enxague e torça o tecido. Enxague a parte de baixo da mancha com água fria da torneira. Torça o tecido com as mãos e esfregue-o, prestando atenção na área manchada. Não esgarce ou rasgue o tecido. Mas não tenha medo de esfregar a mancha com força. Quando a mancha estiver quase removida completamente, embrulhe o tecido em uma toalha limpa para remover o excesso da umidade. Sempre enxague o tecido do lado de baixo da mancha. Lave para fora do tecido, e não através dele. Adicione mais suco de limão. Esprema mais suco de limão em uma dose concentrada diretamente sobre a mancha. Deixe o tecido descansar no sol. Se possível, use uma superfície plana para o tecido não amarrotar enquanto seca. O ácido do limão e os raios ultravioletas do sol funcionam como um alvejante natural e seguro. Usando outras soluções, tente esfregar vinho branco no tecido. Se o tecido for branco, você pode esfregar vinho branco nele. Para livrar-se de um cheiro, basta lavar o tecido de algodão à mão. Use cremor de tártaro e água. Crie uma mistura de partes iguais de cremor de tártaro e água. Esfregue a mistura no tecido como faria com qualquer outro produto. A mistura deverá ajudar a umedecer o tecido e embranquecer gradativamente a mancha. Use solvente e sabão em barra. Primeiramente, enxague o tecido em água para ajudar a suavizar a textura do local afetado. Em seguida, aplique algum solvente, como querosene, na área manchada. Deixe o solvente penetrar no tecido. Em seguida, lave a mancha com um sabão em barra comum. Esfregue a mancha com o sabão até ela sumir. O solvente deverá facilitar a remoção da mancha sem causar danos ao tecido. Se você aplicar detergente imediatamente, ele poderá danificar o tecido devido aos compostos químicos na composição. Use produtos de limpeza comerciais. Se o tecido de algodão for branco, você pode usar água sanitária. Caso contrário, procure produtos de limpeza que não danifiquem o tecido.